Olá, queridos alunos, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai tratar aqui sobre PPP, tudo isso que você precisa saber e que está presente em todas as provas aí na área da educação. Então a gente precisa organizar, ver como que a gente vai responder questões de prova voltados a essa temática, tá? Porque o nosso foco é justamente este, para que você acerte aí todas as questões que vierem sobre PPP. Então o que acontece aqui? Qual é a nomenclatura da nossa aula que nós vamos abordar aqui perante os nossos blocos, tá? É projeto político pedagógico no ambiente organizacional, a sua concepção, os seus princípios e os seus eixos norteadores. Tudo isso daqui, gente, é muito importante porque estão presentes nas provas e a gente precisa entender a abordagem de cada autor pensando aqui em toda esta organização. Nós estamos falando de um projeto que é político e que é pedagógico, que é voltado a determinada instituição escolar. Então, aqui, cada instituição, pense lá na escola, né? Na escola ali perto da sua casa, na escola que futuramente você vai trabalhar. Esta escola, ela tem um PPP, que é um documento que vai reger toda essa instituição. Então aqui ela vai ter o seu projeto político pedagógico para ver toda esta organização. Gente, esse documento, já coloquei algumas características principais aqui no quadro para você anotar, mas ele é obrigatório, tá? Enquanto organização do sistema educacional como um todo, nós temos os nossos documentos orientadores que voltam-se a cada campo, mas quando nós estamos falando da instituição em si, daquela comunidade que você conhece perto da sua casa, que você vai trabalhar ou que já trabalhou, cada uma tem o seu PPP. Tanto é que se a gente quiser conhecer a realidade escolar de cada ambiente, como é certinho, como que funciona, eu vou primeiro neste documento. Lá ele vai normatizar tudo que é importante para aquela instituição. Então vamos pensar você. Quando a gente vai elaborar as nossas documentações lá, passar por todo esse processo, né? Principalmente o nosso RG, é o que? A nossa identidade. Então eu estou agora ali na identidade, tem o que? Tem filiação, tem a data de nascimento, tem os números do CPF, tem todas as informações principais que o identificam. E aqui no PPP a ideia é a mesma, tá? Por quê? Porque é um documento identidade daquela instituição. Tudo que for importante perante aquela instituição escolar vai ser dado ali no PPP, tá? Então, por isso que é considerado documento identidade. Tá? Eu já coloquei essa informação aqui no quadro também para você lembrar, tá? Então, cada escola terá o seu PPP de maneira obrigatória, tá? Se essa instituição ainda não tem, é porque aconteceu alguma coisa, ou porque está em fase ali de replanejamento desse PPP, tá? Mas todas as instituições aqui têm o seu PPP, ok? Tranquilo? Gente, então vamos lá entender agora mais alguns conceitos para a gente ir caminhando aqui no nosso processo. O que acontece? O projeto político-pedagógico é um documento escolar. Então vamos pensar, você já conhece, provavelmente já estudou ou vai estudar aí mais à frente, currículo ou BNCC, enfim, esses documentos que regulam toda a instituição ali dos conteúdos a serem perpassados lá em sala de aula. É mais essa questão da aula em si. Então eu tenho, por exemplo, o currículo. Cada sistema de ensino tem o seu currículo. Então Paraná tem o seu, São Paulo tem o seu, cada estado tem o seu currículo e cada município também tem o seu currículo. Então, esse currículo ele vai nortear todas as questões curriculares perante aos conteúdos. Então perceba que é algo mais amplo. Quando eu estou abordando um documento escolar, agora dentro da minha instituição, ele vai se pautar sim no que o currículo traz, tá? Só que cada instituição vai ser a sua, tá? Então a instituição A, B, C, enfim, perceba que aqui
eu tenho instituições escolares que têm as suas características a depender daquela comunidade escolar. Então eu tenho escolas mais retiradas, né? São escolas mais periféricas, onde o público atendido ali, os alunos, tem uma condição social diferente, econômica diferente, a organização enquanto geografia ali, ambiente é diferente. Se eu for para uma escola mais central, essa organização será diferente, o público atendido será outro. Se eu for para uma escola do campo, a mesma coisa. Se eu for para uma escola indígena, se eu for para uma escola quilombola, enfim, a depender de cada comunidade, de onde essa instituição escolar está inserida, esse PPP ele vai dar essa identidade daquela escola, ela vai trazer o que é principal ali para aquela instituição escolar enquanto projeto político pedagógico. Essa proposta pedagógica, ela vai se findar em torno do que é importante para aquela comunidade, mas claro, baseados em todas as legislações vigentes. Não é porque é uma identidade que vai colocar o que quiser lá naquele documento. Não, precisa seguir principalmente o nosso documento norteador da educação, que é a LDB, dentro de uma proposta de gestão democrática aqui. Então, sempre quando vier esse conceito de elaboração de PPP na sua prova, lembre de uma construção coletiva, tá? Porque aqui todos participam, sociedade, comunidade como um todo. Então, pais, docentes, professores, alunos, comunidade no geral, enfim, todo mundo que está envolvido neste processo. Tá? Então, sempre pautados aí na gestão democrática, e claro que nós vamos aqui nomear aqui todos os princípios relativos a esse projeto político-pedagógico, mas é sempre lembrando, tá? Dessa participação coletiva, isso faz parte do processo aqui. Então, é um documento escolar, cada instituição tem a sua, amparado por lei, como o próprio nome diz, é um projeto que é político e que é pedagógico. O projeto, por quê? Porque nomeia ações a serem elaboradas, executadas, findadas ali no cotidiano, no dia a dia. Então, eu tenho o quê? Um projeto, que aquilo vai se findar. Gente, pensando que aqui, esse projeto, ele não tem uma questão de tempo findada. Vai de tal data até tal data. Não, isso não está permeado na obrigatoriedade do projeto político-pedagógico. É claro que é um documento, por ser um documento muito aberto, muito democrático, pautados aí em toda a concretização daquela realidade escolar, eu tenho um documento que pode sim ser reelaborado a partir dessa construção, tá? Então, quando for necessárias, estas adequações serão feitas perante esse documento, tá? Então, essa reconstrução sempre atribuída aqui, tá? Então, lembre sempre desse processo muito aberto, muito amplo de reconstrução, tá? É isso que se finda aqui a elaboração de PPP, tá? Então, eu vou linkar ações para serem concretizadas aqui naquele ambiente, tá? Que fazem parte daquela instituição escolar, daquela comunidade, o que é importante dentro daquele contexto, tá? Então, político, por quê? Vai delimitar o rumo, o caminho a ser seguido, muito pautado em como essa sociedade está normatizada naquele momento, tá? Então, tem esse lado social aqui findado para realmente eu coloque tudo que é importante perante essas normatizações. Então, eu tenho um documento, sim, elaborado, um documento organizacional que vai trazer essa questão do social, né? Então, eu tenho aqui um espaço de formação desse indivíduo, desse aluno, né, desse cidadão crítico, responsável, reflexivo, enfim, tudo que é importante para eu normatizar enquanto educação. Os nossos currículos se pautam aqui também, né? Então, gente, as informações principais aqui, ó, vou sair da tela para você já anotar aqui certinho. Então, o projeto, por quê? É uma proposta que vai elencar ações a serem executadas perante aquela instituição, né? E depois as ações ali, projetos que se atrelam muito ao planejamento daquela instituição em si, tá? E depois aqui a relação de construir mesmo, né? Um projeto que está sendo construído ali nesta relação comunitária, tá? Depois político, porque está ligado a essa sociedade no geral, aquela comunidade, esse lado social, tá? A formação de cidadãos conscientes, críticos, reflexivos, tá? Responsáveis. Pedagógico, então o que? É uma ação intencional perante essa relação de ensino-aprendizagem. Então, eu tenho uma intenção, eu quero que meu aluno aprenda determinado conteúdo. Então, perceba
todo esse direcionamento precisam sim ter ações elencadas aqui, o que é importante para aquela comunidade, do que ela se pauta. É nos teóricos do Piaget, Vygotsky, o que? É o construtivismo? Então, tudo isso estará pautado nessa intenção enquanto instituição escolar, tá? Então, aqui o processo de ensino-aprendizagem, essa reflexão sistemática mesmo, de qual ser eu estou formando, né? Para quê? Como? Então, tudo isso findado aqui. Tá? Então, gente, essas práticas educativas aqui relativas a esse pedagógico, tá? Algo que está sendo desenvolvido ali em torno desse projeto e claro que é importante para essa instituição. Ok? Gente, então, claro que toda essa relação aqui dos conceitos, tá? Nós vamos ir retomando ao longo dos nossos blocos, porque cada questão ela vai abordar de uma maneira, tá? Mas é importante que você pegue o ponto principal de cada um, tá? Entendendo aí cada conceito. Como esse PPP deve ser realizado, tá? Então ele vai ser sim construído, né? Nós já falamos aí do processo de construção desse PPP, pautados. Vamos arrumar aqui, peraí. Construção. Pautados em uma gestão democrática. Por quê? O diretor, o coordenador, quem está ali à frente desta instituição é que vai realmente fazer esse processo burocrático, digamos assim, tá? É claro que a gente tem que ter um cuidado com a palavra burocrático, porque apesar do PPP ser um documento obrigatório, essa sistematização, de certa maneira essa burocracia ela é para o bem, para a organização daquela instituição em si, daquele sistema em si, tá? Então, eu tenho um planejamento, eu tenho uma organização de como aquelas ações estão sendo elencadas naquela instituição, tá? Mas ele não tem esse caráter meramente burocrático, não é um documento que vai ficar lá engavetado, que vai ser feito e vai ser esquecido. Não, ele precisa ser revisado, ele precisa ser retomado, ele precisa estar à disposição ali para que todos sim sempre estejam pensando no que está proposto ali, para que esse caminho não se perca ao longo dessa trajetória, tá? Por isso que as questões, muitas vezes, elas trazem esses conceitos, tá? Então, não é um documento que fica engavetado, não é meramente burocrático, ele é muito além disso, apesar de ser obrigatório, apesar de ser uma reflexão sistemática, tá? É muito além de todos esses conceitos, sim, eu vou trazer tudo que é importante para a minha instituição funcionar perante esses alunos, né? Tudo que é importante, esse social, esses docentes, enfim, todo mundo que está elencado ali. Então, gente, ó, o PPP deve ser feito a partir do quê? Um diálogo. Esse diálogo faz parte desse processo de gestão democrática, tá? Entre as diferentes esferas da comunidade escolar, a fim de organizar, planejar o trabalho administrativo, pedagógico. Então, pensando aqui nos órgãos colegiados também, né? Conselho escolar, associação de pais e mestres, todo mundo sim envolvido nesse processo, conselho de classe, todo mundo se envolvido nesse processo para que realmente se tenha um documento democrático, né? Não algo que vai ser decidido lá pelo diretor, pelo coordenador, não, isso precisa ser decidido coletivamente, tá? Buscando soluções para os problemas que são diagnosticados, tá? Então aqui elencando também as ações, né, as possíveis soluções. Então no PPP deve ficar claro os objetivos, a missão daquela instituição em si, a visão, as metas e as ações, tá? Então são pontos bem importantes que a gente vai caminhando nesse processo aqui enquanto conceituação desse PPP, tá? Então, o que eu preciso ter no meu PPP? Preciso ter objetivo? Sim. Missão? Também. Visão? Metas? Ações elencadas aqui? Tudo isso é importante, findado aqui nos textos do PPP, claro que vão elencar ações do cotidiano lá dessa instituição escolar, que vão determinar esse caminho. Então, vamos lá. Se essa instituição, ela decide que esta vai ser a sua proposta pedagógica, ela vai seguir um caminho, mas ela pode ter uma outra questão relacionada aí dentro da sua proposta. Então, ela pode seguir, de repente, outra concepção pedagógica, enfim, ela pode trilhar outro caminho, mas isso tem que estar findado no PPP. Tá? Precisa estar, assim, bem claro lá. Então, perceba aqui que toda a relação desse PPP, ó,
no PPP deve ficar claros os objetivos, não pode ser algo que realmente traga ali de repente uma linguagem muito difícil de ser lida, algo que realmente vai dificultar todo esse acesso ao documento, o entendimento. Não, precisa ser algo claro. Se é esse caminho a ser seguido, então é que isso esteja claro lá no PPP, tá? Se é outro caminho, enfim, tá? Toda a normatização da autonomia dessa instituição. Então, esse caminho que a instituição escolar vai seguir. Então, gente, ó, a figurinha aqui para vocês lembrarem, tá? Dessa coletividade. Para vocês lembrarem dessas ações, desse diálogo aqui entre essa comunidade, ok? Então, é isso, tá? Dentro desta realização aqui. Então agora nós vamos passar por alguns autores para a gente ir retomando, porque isso cai em prova, tá? Então, ó, o Libânio vai dizer o quê? Que o projeto político-pedagógico é um documento que vai detalhar objetivos, diretrizes, ações, tá? Por que diretrizes? Porque a direção que eu estou seguindo, tá? A direção. Vamos seguir por este caminho, por aquele, né? O que é importante para a educação atual? Enfim, sempre esse processo reflexivo aqui, pautados. Porque, gente, a sociedade, ela não é a mesma, né? Desde quando surgiu a escola, nós temos um público diferente, né? Nós temos alunos diferentes. Nós temos aí todo esse direcionamento que foi mudando com a evolução da sociedade. Então, isso precisa estar norteado no PPP, principalmente pela ação tecnológica, por quem é o público que eu estou atendendo hoje, o que é principal perante essas ações, tá? Então, essa direção findados aqui que o Libânio traz, né? Essa relação das diretrizes. E precisa ter objetivos, metas, né? Então, onde eu quero chegar? Ah, aqui é no ponto X. Então, qual é a direção a ser seguida? Quais são as ações, as pequenas ações lá, direcionadas, né? Nessa direção aqui, realmente, para que eu chegue no meu objetivo. O que eu quero? Ah, eu quero... por exemplo, uma avaliação formativa, algo que seja realmente democrático, que realmente elenque as ações dos alunos. Quais direções serão tomadas para que isso seja seguido? Quais são as ações ali concretizadas no dia a dia para que esse processo aconteça, tá? Então, aqui são objetivos, metas elencadas aqui. Do processo educativo a ser desenvolvido na escola, expressão da síntese das exigências sociais. Então, lembra que eu falei como a sociedade está hoje, né? Como ela está organizada? O que se pensa-se sobre escola? Então, a gente vê isso em várias aulas atribuídas aqui, quando a gente estuda currículo, quando a gente estuda tendências pedagógicas, né? Então, a gente quer formar um cidadão crítico, reflexivo, responsável, que realmente elenque suas ações para o bem, pensando que ele vai se tornar um adulto que vai promover esse bem social, vai ter a sua profissão, vai dar qualidade de vida para sua família, vai ali elencar ações do seu dia a dia que promova toda essa relação dos valores, né, morais, éticos, enfim, eu quero promover um cidadão de bem. Então, essa exigência social, qual é a exigência social hoje pensando no mercado de trabalho? Como que eu quero formar esse ser? Pensando também nas relações dos estudos posteriores, né? Então, tudo isso, de alguma maneira, estará pautado aqui neste documento, tá? De acordo com essas exigências sociais da atualidade. E legais também, né? Tudo que é importante dentro desse sistema de ensino. Ah, LDB, precisa estar pautado sim. Depois nós vamos aprofundar isso daqui, tá, gente? Fiquem bem tranquilos. Depois, o que? Eu preciso estar pautado na minha BNCC, que é a minha Base Nacional Comum Curricular. Ah, é o referencial do Estado, o referencial curricular. Então, isso também estará pautado, tá? Então, todas as legislações vigentes dentro das nomenclaturas aqui dos textos pautados no meu PPP, tá? Os propósitos e as expectativas da comunidade escolar. Enfim, por isso que esse processo tem que ser um processo dialógico, porque aqui a comunidade vai trazer quais são as expectativas dela perante essa instituição, enfim, qual é o propósito dessa instituição estar ali. Então, gente, toda essa relação aqui proposta por Libânio dentro disso, tá? Então não é nada assim muito diferente, né, do que nós havíamos caminhado aqui nesse processo, mas lembrar, né, os objetivos, diretrizes, ações aqui elencadas, tá? E toda esta organização das exigências sociais perante esse PPP dentro da instituição de ensino, ok? Então
Ele vai falar que é um documento que detalha objetivos, diretrizes e ações. Tranquilo, gente? Aqui Vasconcelos, tá? O que ele vai dizer neste momento? Então, ele vai falar que o projeto político-pedagógico pode ser entendido como a sistematização. E aí, é um documento que vai sistematizar, vai organizar todo esse sistema de ensino? Com certeza. Então, pense na elaboração do documento que visa trazer organização, tá? Então, um processo assim que vai sistematizar, vai instituir o que é importante. Nunca definitiva. Então, eu elaboro esse PPP e ele fica engavetado lá por 10, 15 anos? Não, tá? Ele precisa desta reformulação, dessa reconstrução a partir desse processo, tá? De um processo de planejamento participativo. Então, lembrar coletividade, participação, tudo isso é importante e sempre está permeado nas nossas questões, tá? Essa relação aqui, que se aperfeiçoa e se concretiza na caminhada. Lembra das nossas diretrizes, caminhada, direção, que define claramente o tipo de ação educativa que se quer realizar. É um instrumento teórico-metodológico para intervenção e mudança da realidade. Então, eu quero sim um documento pautado nessa relação política, social, né? É um elemento de organização e integração da atividade prática da instituição nesse processo de transformação. Então, eu vou organizar essa instituição, eu vou integrá-la a essa comunidade, pensando em todas as práticas elencadas aqui, tá? Que o autor Vasconcelos, ok? Tranquilo? Só pra gente lembrar, porque ele também cai em prova, tá, gente? Agora aqui, nós vamos ver a Ilma, tá? A Ilma Passos, o que acontece aqui? Essa autora, gente, ela é muito importante. Nós vamos aprofundar ainda ela perante aqui as nossas aulas, mas o que ela vai dizer primeiramente aqui sobre o PPP, tá? Ela vai dizer que o projeto político-pedagógico vai além de um simples agrupamento de planos de ensino e atividades diversas. Ele não é algo construído e em seguida arquivado, engavetado, né, encaminhado às autoridades como prova de cumprimento de tarefas burocráticas. Então, aqui nas suas obras, a Ilma, ela vai além, tá? Pensando aqui em toda a concretização do meu documento. Então, não é algo que vai ser elaborado pela simples obrigatoriedade de se fazer aquele documento. Não vai ser algo que vai ser sistematizado, implementado, lido, relido, concretizado ali perante aquela comunidade, participativo mesmo, pensando em toda a concretização daquelas ações do dia a dia, tá? Então, precisa ser algo realmente ali buscado, né? Sabe aquela apostilinha ou aquelas folhas que a gente pega e sempre tá amassadinha de ficar vendo ali, aquela folha que tá sempre ali, às vezes tem umas anotações do lado. Por quê? Porque aquilo é realmente algo que está sendo estudado, está sendo lido, está sendo revisto, é algo utilizado, não aquele documento lindo, maravilhoso que fica somente engavetado. Precisa ser algo nesse processo de reflexão e reconstrução aqui, tá? Não é meramente algo burocrático, tá? Então, quem falou isso foi a Ilma. Ele é construído e vivenciado em todos os momentos, todos. Se o professor está ensinando determinado conteúdo lá na sala de aula, está elencando, por exemplo, uma determinada discussão, determinado debate, pautados na proposta pedagógica daquela instituição, tá? Então, tudo isso que é importante por todos os envolvidos com o processo educativo da escola, ok? Gente, então aqui nós vamos ver agora os 5 princípios pautados aqui, tá? Nesta relação do PPP, tá? Então, o que é importante a gente lembrar aqui? Que esta relação, ela cai muito em prova, tá? Por isso que nós vamos normatizar toda essa relação. Tá, o que você precisa lembrar primeiramente, tá? Quem instituiu todos esses 5 princípios aqui vem pautados dentro de uma legalidade desse PPP como um todo, tá? E lembrar primeiramente também aqui dos autores, tá? Que daí nós vamos normatizando isso com você. Então, ó, o primeiro princípio aqui é da igualdade, tá? Por que igualdade? Deve haver igualdade no acesso à escola, permanência. Então, essa criança, ao acessar a escola, ela precisa sim ser pautada. Eu vou recusar a matrícula porque essa criança é uma criança deficiente, eu não tenho como atendê-la. Não, a escola vai precisar se adequar para dar qualidade nesse princípio da igualdade aqui para esse acesso e permanência dessa criança na escola. Então, não pode negar a sua matrícula em hipótese alguma, né? Também terão aqui
toda essa relação de igualdade dentro da permanência, para que se dê condições dessa criança permanecer nessa escola. Ah, é um material específico, é um mobiliário específico, o que é necessário aqui, tá? Então essa igualdade deve ser mantida tanto no ingresso quanto para a permanência na escola, tanto no ato da matrícula quanto no ato de permanência no estudo, no dia a dia ali daquela criança, tá? Então esse princípio é um obstáculo constante, pois sabemos as divergências existentes no ensino atual. Então, claro, né, gente, é um princípio, o que é importante a gente lembrar? Que esse princípio, ele vai, quando a gente trata de princípio, é algo que jamais será deixado de lado. Ah, eu vou excluir esse princípio. Não, não existe, tá? Então, pense você. Você tem os seus princípios, o que você faz, mesmo quando ninguém está vendo, o que rege ali a sua vida. A gente tem princípios que vieram dentro da nossa educação. Então, aqui eu tenho um documento elaborado a partir desses princípios que jamais serão deixados de lado, sempre pensando numa escola inclusiva, tá? Então, esse processo aqui de igualdade para o acesso dessa criança, matrícula, material necessário, permanência dessa criança na escola, tá? Só que, claro, aqui existem o quê? Barreiras, né? A ideia é sempre trabalhar na superação dessas barreiras, mas nós sabemos que determinados recursos muitas vezes não chegam, né? Pensando na atribuição aqui das instituições escolares, pensando na organização em si, nós passamos por várias barreiras humanas aqui para se dar essa igualdade. Tá? Então, claro que isso é um obstáculo constante pensando nesta relação, tá? Aqui, gente, no 2, o segundo princípio é a qualidade, tá? Então, lembre da igualdade, a qualidade, depois eu vou passar o mnemônico para você lembrar disso daqui, tá? Qualidade de educação para todas as pessoas. Então, aqui está afindado a minha igualdade e a minha qualidade. Não deve o quê? Haver privilégios de minorias econômicas e sociais. Então, por exemplo, se eu tenho uma escola lá mais central, os recursos econômicos serão colocados em maior número naquela instituição, só porque é uma instituição que atende, de repente, filhos de pessoas mais importantes, né, digamos assim, nessa relação de elite social. Não, né? Os recursos serão destinados da mesma maneira. Claro que nós temos algumas instituições escolares que, devido toda a sua constituição ali, precisa de recursos maiores, mas isso vai ser atendido perante, sim, o que aquela escola precisa, quais são os recursos. Então, para se dar o que? Qualidade, tá? Então, aqui permeando todo esse princípio de igualdade perante essa qualidade, tá? Então, aqui jamais haver privilégios ali de relação econômica e social. Então, o PPP deve pautar-se nessa qualidade igualitária. Então, aqui, gente, é a união dos dois princípios aqui, tá? Essa tarefa é complexa, pois há diferenças sociais nítidas em nossa sociedade. A qualidade tem duas dimensões que não se separam, uma relação técnica formal e uma política, né? Então, o que vai ser dado dentro dessa formalidade educativa, essa relação política que está envolvida o social, né? Então, essa dimensão tem relação com os instrumentos e a técnica ali dadas perante essa qualidade, tá? Então, claro que nós vamos aqui aprofundando esse princípio também a partir dos nossos blocos. Aqui o que acontece? O terceiro princípio é da gestão democrática. Gente, isso aqui está lá na Constituição, está também na nossa LDB, tá? Perante os nossos princípios, porque é realmente algo que vai permear esse PPP, tá? Se fôssemos elencar aí, um dos principais princípios seria este, tá? A gestão democrática. Então, que vai trazer, sim, abranger essas relações das dimensões pedagógica, administrativa, financeira. Então, não é uma gestão onde isso será autocrático, centralizador, o diretor que decide, o supervisor, a secretária de educação, o secretário, não, tá? É uma gestão democrática, todos participam, coletividades, órgãos colegiados participam, enfim, todos envolvidos no processo, tá? Então, a gestão democrática exige uma ruptura histórica da prática administrativa da escola, com o enfrentamento das questões de exclusão e reprovação, da não permanência do aluno na sala de aula, o que vem provocando a marginalização das classes populares. Esse compromisso implica a construção coletiva de um projeto político-pedagógico ligado à educação das classes populares, algo realmente comunitário, alguém que está à frente aí dessa gestão escolar
precisa ser um líder que realmente normatize e ouça essa comunidade perante não só a elaboração do documento, como todas as ações, porque isso vai estar pautado no PPP, tá? O diretor ele não decide nada sozinho, o coordenador não decide nada sozinho. Se ele está fazendo uma fala, se ele está agindo ali perante uma situação, foi porque aquilo está pautado no PPP. Claro que nós temos as barreiras humanas aí perante todas as complexidades, mas sempre essas ações estarão sendo colocadas dentro de uma normativa ali educacional democrática, tá? Então, é sempre pensando aí na relação democrática dessa comunidade, dessa instituição como um todo, tá? Aqui o próximo princípio é de liberdade, tá? Também é outro princípio constitucional. Ele está ligado à ideia de autonomia, tá, gente? Então ele pode vir na sua prova aí como liberdade / autonomia. Porque essa instituição escolar, ela vai ter essa autonomia de criação desse PPP. Ela vai ter autonomia para gerir os seus recursos. Então, claro, todos pautados aqui dentro da lei, mas a relação de liberdade, o que é importante para aquela comunidade escolar, é a comunidade em si que vai decidir, tá? Então, esse princípio também está ligado ao ato de aprender, de ensinar, de divulgar divulgar o saber, de aprender de forma intencional. Então, existe uma intencionalidade aqui perante o nosso currículo, perante o nosso sistema de ensino, tá? Que vão estar geridos aí dentro de uma concepção curricular de PPP, tá? Então, aqui o quarto princípio é de liberdade. E o último, que é a valorização do magistério, tá? Tudo que for relacionado ao bom desempenho do profissional da educação. Nós sabemos aí que sem o professor, sem o docente, esta instituição escolar não funciona. Então, por isso que a valorização do magistério está elencada aqui nos princípios propostos pela ILMA, tá? Então, aqui a formação inicial e continuada, que é um direito do professor, né? As condições de trabalho, a dedicação integral à escola, a redução da quantidade de alunos em sala de aula, uma remuneração digna. Então, perceba que, de alguma maneira, aqui a igualdade, qualidade estão elencados. Por quê? Eu quero qualidade do trabalho do professor, eu quero qualidade dessa relação da minha aula. Se eu diminuir o número de alunos, claro que a minha qualidade de aula será uma. Se eu tiver ali, por exemplo, uma dedicação elencada naquele trabalho, a qualidade será uma também. Então, gente, toda essa relação vai ser pensada em vários níveis, tá? Para que se dê, sim, qualidade educacional, pensando na valorização do magistério também, tá? Então, gente, a construção do PPP como um todo, tá? É um processo coletivo de decisão da comunidade escolar. Então, ó, palavra coletividade sempre presente aqui nas questões de PPP. As ações a partir do diagnóstico se direcionem para a superação de problemas, dificuldades, princípios baseados na autonomia da escola, compromisso com a formação dos sujeitos. Ok? Então, gente, pautados em toda esta relação paralelo aqui, garantir a participação de todos é o melhor roteiro para elaborar um projeto pedagógico includente e não excludente, né? Para a autora, o PPP pode se tornar um espaço propício para que a escola se veja e se reveja e encontre caminhos da democratização da gestão, tá? Claro que nós vamos pautando aí vários autores, mas a ideia realmente é consolidar tudo que a gente vai pensando nas palavras-chave sobre PPP. Coletividade, participação, reflexão, formação de cidadãos críticos, pensando nessa sociedade, o que essa sociedade tem perante a sua importância de implementação, de ensino-aprendizagem. Então, toda esta relação que vai sendo construída aqui, que a autora vai normatizar aqui também dentro da sua obra. E, gente, dessa forma, a realização do diagnóstico da realidade constitui-se elemento fundamental para o levantamento das necessidades e potencialidades da escola, tá? Então, aqui eu estou pensando em diagnóstico. Como que eu vou elaborar um documento se eu não sei como essa instituição funciona? Então, por exemplo, você é de uma cidade lá, de um município, e vai mudar para outro município. Você vai chegar no primeiro dia naquela instituição escolar. Então, como
que você vai fazer para conhecer aquela instituição? Você vai pegar o PPP, né? Claro que você vai, perante aí o seu rumo, o seu trabalho, toda a sua organização, você vai percebendo como essa instituição funciona ali na prática, mas para isso você vai estar pautado dentro de um referencial, dentro de uma teoria ali, de uma proposta que vai estar colocada no PPP. Então, isso daqui é o que é um diagnóstico daquela realidade. Então, para se fazer uma reconstrução, por exemplo, de PPP, uma elaboração de PPP, eu preciso conduzir essas ações, né? Eu preciso saber qual é o diagnóstico daquela realidade, o levantamento das necessidades dessa comunidade, quais são as potencialidades dessa escola, que poderão ser considerados os seguintes eixos para a reflexão do coletivo: descrição da escola, da comunidade escolar, da comunidade local, dos espaços físicos, necessidades e desafios da escola. Gente, todas essas informações, tudo isso daqui estará no nosso documento do PPP, tá? Claro que ainda não são os eixos norteadores, tá? Mas aqui seriam eixos que vão trazer essa prática reflexiva perante o diagnóstico escolar, tá? Que também são importantes. As leituras aqui, gente, o que acontece? Todas as aulas aqui findadas perante os nossos blocos sobre PPP estarão perante essas leituras. De repente, se você quiser aprofundar, tá? Todas essas leituras aqui, elas estão disponíveis, tá? Para toda essa... Aí vocês podem encontrar esses livros aí, tá? Na internet, mas a ideia aqui, realmente, se você quiser aprofundar algum ponto, tá? Essas obras aqui são importantíssimas, tá? Principalmente aqui, a Dailma Passos Alencastro Veiga, que nós vamos aprofundar mais o estudo dela aqui perante as nossas aulas, tá? Então é isso, né? O Vasconcelos aqui e toda essa relação, tá? Agora nós faremos algumas questões para a gente pegar esse pontapé inicial do que é o PPP, como que ele se finda, a construção, elaboração, o que a gente tem que pensar de palavras-chave quando a gente pensa em responder uma questão sobre projeto político-pedagógico, tá? Então vamos lá, primeira questão. Quanto à concepção do projeto político-pedagógico, é correto afirmar o quê? O projeto político-pedagógico estabelece os princípios norteadores da prática educativa através da definição de suas finalidades, de sua estrutura organizacional, de sua concepção de currículo. Calma aí que nós já vou comentar aqui com vocês, tá? Vamos ler as demais. B. Trata-se de um documento que define os princípios e metas da instituição educacional, estruturado pelo administrador e posto em prática por toda a comunidade escolar. E aí? O que você acha? C. É um documento que busca estabelecer identidade comum às instituições vinculadas ao mesmo ente, seja ele municipal, estadual ou federal, como se fosse um documento coletivo. E aí? Coletivo pensando assim, o município vai ter o seu, o estado vai ter o seu, a instituição federal vai ter a sua? Será? Próximas. D. Vincula-se às exigências burocráticas institucionais, mediante as quais toda instituição precisa definir o que pretende atingir em um dado período de tempo, em uma dada gestão. E. A essência do projeto político-pedagógico depende do gestor, que dará o tom das escolhas para planejar, executar e avaliar as ações. Gente, sempre pensem em ações quando estamos pensando em escola, em toda a relação educativa. Nada vai ser fragmentado, nada vai ser centralizado, tudo vai ser muito conjunto, muito democrático, muito reflexivo, crítico, construído, tá? Então, sempre quando algo vier normatizar, trazer uma regra muito fechada, e tem que ser isso, possivelmente não esteja correta. Claro que vai depender do texto, né, como as palavras estão colocadas ali, mas tudo dentro de uma relação educativa funciona como uma grande engrenagem a educação, com várias engrenagenzinhas, né? PPP é uma, currículo é outra, alunos, docentes, enfim. Então, sempre algo que vai abarcar essas possibilidades, ampliar tudo isso. Tá? Então, sempre pense nesses rumos educativos como algo amplo, tá? Sempre nesse caminho para o futuro de algo realmente democrático. Então, o que ele fala de concepção? O que é o projeto político-pedagógico? No que ele se finda, tá? Então, perceba que algumas alternativas, elas ficam claras aqui nesta relação que estão incorretas. Por quê? Quando ele fala lá na B assim,
É um documento que define princípios e metas? Ok, né? Tem princípios e metas. Estruturado pelo administrador? É só uma pessoa, a administração escolar ali, o sistema, a secretária de educação, o diretor que vai estruturar esse documento? Não, é um documento coletivo, toda a comunidade vai participar também da sua estrutura, tá? Por isso que aqui, claro que toda a escrita do documento como um todo vai ter a participação, enfim, dos gestores, né? Mas findados no que a comunidade trouxe de importante, né? Então aqui esta relação, por isso que aqui já está errada, a gente já elimina a B, tá? A C fala assim, busca estabelecer uma identidade comum, e aí é uma identidade, vamos pensar, cada município tem uma identidade, cada estado tem uma identidade, como ele quis dizer aqui, como instituições vinculadas entre o mesmo ente? Não, porque mesmo dentro de um município em si, nós temos várias instituições escolares, né? Então, a escola X terá um PPP que vai ser diferente da escola Y, a escola Z vai ter outro PPP que vai ser diferente das outras escolas. Então, cada uma... Opa, deixa eu arrumar aqui, gente. Cada uma vai ter o seu documento que vai propor essa identidade. Peraí, vamos arrumar aqui. Que vai propor essa identidade. E mesmo que seja dentro do mesmo município, cada um terá o seu, né? Que vai trazer esta relação identitária que realmente vai identificar essa instituição em si, tá? Então não é algo comum, é algo bem instituído ali perante aquela particularidade, ok? Então aqui, por isso que a C também está errada, tá? Não é identidade comum dentro dos mesmos entes. Porque dentro dos mesmos entes nós temos instituições diferentes, né? Aqui na dele fala assim, vincula-se às exigências burocráticas? É um documento sistematizado? Nós vimos que sim, né? Mas claro que vai muito além dessa burocratização, que busca definir o que se pretende atingir em dado período de tempo, em dada gestão. Então é a gestão que vai definir, mudou de diretor, vai mudar todo o PPP? Não é essa relação, vai ser mudado o que for necessário. Mas quem vai administrar isso é a coletividade, é o diálogo, é realmente a instituição de assembleias, fóruns, reuniões que vão instituir ali toda a reconstrução desse PPP, tá? Então aqui esta D também está errada, tá? Claro que nós temos aí essa relação do período de tempo, né, toda essa reconstrução, mas não é nesta relação aqui mesmo fragmentada, ok? Aí vai dizer assim que a essência do projeto político-pedagógico depende do gestor, não depende só do gestor, depende da comunidade que vai decidir aí esses processos, ok? Não é somente do gestor. Tá? Então aqui ele fragmenta também. Então ficou a nossa A, né? Linda, maravilhosa, que vai dizer que estabelece princípios norteadores, sim, da prática educativa, através da definição de suas finalidades, sim, as finalidades educativas daquela comunidade, estrutura organizacional, pensando na estruturação de propostas pedagógicas que estão pautadas no currículo, tá? Então aqui, gabarito letra A. Vamos para a nossa próxima questão, que vai citar a nossa Ilma Passos Veiga. Tá? O que se espera na escola hoje é uma educação de qualidade, tendo como sustentáculos o projeto político-pedagógico e a gestão democrática. Assinar a alternativa que expressa corretamente a concepção da autora sobre o projeto político-pedagógico. Então, vamos lá. A. O PPP, como proposta, deve constituir-se em tarefa comum do corpo diretivo e dos serviços pedagógicos, coordenação pedagógica, orientação educacional, cabendo ao supervisor de ensino o papel de liderar o processo de construção, execução e avaliação do PPP? E aí? Vamos ler as demais. B. O processo de construção do projeto político-pedagógico da escola amplia a visão de tempo em duas dimensões. O tempo psicológico, tempo da experiência vivida, em que o conhecimento é construído, e o tempo pedagógico, o tempo marcado pelo relógio pela duração das atividades escolares. C. O PPP exige uma reflexão acerca da concepção de educação e a sua relação com a sociedade e a escola, o que não deixa de lado uma reflexão sobre o homem a ser formado. Lembra do cidadão crítico, reflexivo, responsável, consciente? Então, toda essa relação. Então, eu estou fazendo uma reflexão, né? De quem eu vou estar formando. As questões vinculadas à cidadania, ao trabalho e à consciência crítica. Opa! Vamos lá, vamos ter as demais.
A ideia-chave do projeto é de unanimidade e considera o coletivo em suas dimensões de qualidade técnico-política e de democracia direta, a fim de que a escola seja um espaço e tempo de inovação, investigação e construção da igualdade. E aí, democracia direta? Vamos lá. O PPP é um instrumento legal, pensando na legalidade, né? É burocrático, que fornece a fórmula, os mecanismos de criação de uma escola de qualidade, na qual os conflitos são progressivamente eliminados em prol de uma cultura de paz, de aprendizagem ao longo da vida. E aí, gente, o que a questão quer? Ela quer a concepção pautadas no que a Ilma Passos Veiga traz, pensando no processo de gestão democrática, tá? Pensando o que expressa corretamente tudo isso que a autora quis dizer acerca dessa gestão democrática, né? Então, perceba que as alternativas, né, elas começam com uma relação correta, depois elas vão deixando algo mais fragmentado, tá? O que é a ideia aqui, gente? A Ilma, ela vai trazer muito essa relação democrática da escola, pensando na reflexão do homem, da sociedade, da atualidade. Nós vamos aprofundar a Ilma aqui nas próximas aulas, mas a ideia é realmente ampliar, tá? O que eu espero que uma educação, que uma instituição escolar promova? Né? Quais são as minhas expectativas? Né? Pensando na relação comunitária, na construção, tá? Tudo isso muito humanitário aqui, tá? Então é isso que a Ilma vai trazer perante as suas obras. Então essa relação que é cidadã, que ser eu estou formando, reflexiva, tá? Por isso que o nosso gabarito aqui é a letra C, que ela vai trazer essa concepção, essa reflexão acerca das concepções de educação, essa relação da sociedade e escola, o que não deixa de lado uma reflexão não só de sociedade e escola, mas muito mais ampla que isso, né? Quem é o homem que eu estou formando, né? O que ele está vinculado, trabalho, consciência, tudo isso que eu quero formar, ok? E a nossa próxima e última questão: o projeto político-pedagógico tem um sentido de direcionamento do projeto educativo da escola, possibilitando o posicionamento institucional em relação às concepções de sociedade, educação e de ser humano. De acordo com essa concepção apresentada, o projeto político-pedagógico deve ter uma dimensão política subordinada aos aspectos técnicos, tem como principal função organizar os conteúdos que serão objetos de ensino. C, uma proposta de ação político-educacional considerada sua confluência em intervenções diversas intenções, né? D, representa uma totalidade articulada decorrente da reflexão e do posicionamento dos gestores institucionais. E, é um instrumento de suma importância, definido conforme normas técnicas de planejamento, que possibilita a mudança da realidade educacional de forma precisa. E aí? Tem que refletir um pouco para responder uma questão assim, né? Igual a anterior. Então, o que é importante, de mais importante, perante esse posicionamento intencional dessas ações perante aquela sociedade findadas no PPP? É uma política subordinada, pensando na questão de subordinação, somente aos aspectos técnicos? Não, né, gente? Aspectos humanos, sociais. Então, vai muito além de relação técnica, tá? Por isso que a gente elimina A. Na B ele fala, tem como principal função organizar os conteúdos. Quem que vai organizar conteúdo? O currículo, né? Não tem nada com o PPP. Aqui o PPP é proposta pedagógica no geral. Sim, vão estar pautados normatizações de currículo também, mas conteúdos na prática, aqui é o currículo que vai trazer isso, tá? BNCC, enfim, toda essa relação de objetivos de conteúdo, né? Curricular mesmo. C é uma proposta de ação político-educacional. E aí, eu vou elencar ações relacionadas a toda essa sociedade, essa relação política, relação educacional, considerada a sua confluência de intenções diversas. Então, eu tenho uma intencionalidade quando eu vou elaborar um documento? Com certeza, há uma intenção ali elencada. E essas intenções vão ser colocadas perante os meus objetivos educacionais, perante aquela instituição, tá? Por isso que a nossa C é a correta. São intenções diversas, porque depender da instituição em si, eu tenho uma intenção normatizada aqui, ok?
Claro, sempre pautados na legalidade, né, gente? Ok? Então a C está correta. Gente, então finalizamos aqui a nossa aula. Fique tranquilo, tá? Se você ainda está um pouco perdido aqui nessa relação, que a gente vai direcionando certinho o caminho a ser trilhado perante o PPP. É que são ações aqui elencadas muito reflexivas, muito intencionais, muito abordadas de uma forma ampla, tá? Mas nós vamos cada vez mais fazendo questões para direcionar esse estudo pensando no que mais cai em prova, quais foram as questões atuais aqui nessa relação educativa do PPP, tá bom? Então, gente, um beijo, fiquem com Deus, até o próximo bloco. Tchau, tchau.